Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. É o pastor Júnior aqui mais uma vez com vocês. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Essa é mais uma edição do nosso Pão das Três. Já estamos aí há algumas semanas compartilhando esse momento com os irmãos, reservando esse horário das 3 horas da tarde, aí durante toda a semana para pregar, para compartilhar motivos de oração, para cantarmos, para suprirmos a igreja espiritualmente, e também é um momento em que nós pastores temos a oportunidade de falar com os irmãos, de ter esse momento de comunhão, de ter um retorno aí através das redes sociais também da situação dos irmãos, dos pedidos de oração. E olha que interessante, eu não sei qual é a sua percepção, mas pelo menos para a nossa igreja, nesse tempo de pandemia, a distância nos tem unido de alguma maneira. Tenho percebido os irmãos mais ativos, mais comunicativos, mais desejosos, e isso daí é excelente, excelente. Tenho sentido os irmãos até mais abertos, assim, né? Quando a gente faz contato, a gente manda um parabéns, quando a gente liga para saber como é que tá, quando a gente lembra de alguma coisa especial, como ontem mesmo, né? Foi o Dia das Mães. Aí eu fui lembrando de algumas mães aqui da igreja, aqui, pessoas que a gente, né, vocês que têm conhecido a gente aí nesses últimos anos, mandando os parabéns, mandando no grupo, mandando para outras também. Tem sido aí, a gente tem tido um retorno muito bacana, muito legal, e eu acho que isso aí depois da pandemia deve ser mantido, tá bom? Vamos ficar juntos aí, vamos ficar sempre conversando, sempre dialogando e procurando crescer, tá? Não só a informação pela informação, mas também pensar que isso é uma forma da gente cuidar uns dos outros, pensar que isso também é um momento importante de comunhão, de crescimento espiritual, né? Isso é uma coisa que eu sempre questionei na vida da igreja e eu sempre tentei ensinar, sempre tentei mostrar para as pessoas. Às vezes a gente fala muito de comunhão, né? E comunhão é fundamental e é importante, mas a gente também tem que saber o que é comunhão, tá? Porque muitas vezes o que acontece? A gente faz amizade com os nossos irmãos, mas é só uma amizade, né? Sem maiores consequências, digamos assim. E eu acho que as amizades cristãs, elas têm que ter consequências. Que consequências? Elas têm que trazer crescimento para a gente, elas têm que provocar na gente trabalho, elas têm que provocar na gente envolvimento com a igreja, não é? Senão a gente acaba resumindo a vida cristã a estar toda semana comendo juntos e almoçando juntos. E mais uma vez, eu não estou desvalorizando esses momentos, mas compreender que são ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para a gente, que a palavra de Deus deixou para a gente, porque a nossa comunhão ela precisa ir além. É mais do que uma simples amizade, uma amizade que você faz no mundo, onde você encontra com alguém para comer uma pizza, para um almoço, para um jantar. É algo em que ali é algo espiritual envolvido, é algo realmente ali bastante fundamental, bastante importante. Por isso que dentro da igreja nós temos que nos preocupar em sermos pessoas, em sermos amigos, não vou nem dizer os outros, vamos pensar na gente, que produzem crescimento espiritual na vida das pessoas, que provocam o melhor nas pessoas, que querem saber de fato como elas estão diante de Deus, tá bom? O nosso relacionamento deve ser sempre um relacionamento com muitas consequências, tá? E lógico que eu estou pensando em consequências boas, em produzir coisas boas na vida dos irmãos, tá bom? Mais uma vez aí, parabéns para as mamães. Ontem foi o dia das mães. O comércio ficou bastante prejudicado, mas a gente não mudou a data, comemoramos ontem. Ontem o Facebook estava muito bonito, quero parabenizar os irmãos, né? A gente vê o Facebook, tem sempre discussão, sempre tem briga, coisa política, aquele monte de coisa, às vezes algumas coisas que não são muito agradáveis, mas ontem no final da tarde, assim, depois de ter dado uma olhada no Facebook, eu confesso que ontem o Facebook estava bonito, né? Foto das mães, declarações para as mães, declarações a respeito das famílias. Foi um dia muito bonito, né? Então a gente pode aproveitar todo dia para isso, né? Aproveitar para compartilhar coisas da palavra de Deus, usando esses momentos aí também com bastante sabedoria. E vocês devem estar percebendo aí, os pastores, né? Nós estamos insistindo bastante para a gente usar as redes sociais com sabedoria, aproveitar o momento e tudo mais, porque nós estamos precisando desse contato
e temos que usar as redes sociais, que são a bênção de Deus, elas são a bênção de Deus, principalmente quando nós usamos com sabedoria para nos comunicarmos e para estarmos juntos, tá bom? Então vamos ficar junto aí na próxima meia hora, 40 minutos. Separamos aqui um hino, separamos um cântico, temos uma lista enorme aqui de oração, não sei se eu vou ler tudo ou não, mas é uma lista que está compartilhada aí nos grupos, principalmente no grupo das mulheres, alguns acréscimos também, algumas coisas aqui que eu quero trazer para esse momento, esse nosso momento de oração. E obviamente vamos ter aqui um tempo de compartilhar a palavra de Deus, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho dessa comunhão, usar aquele texto famoso, né? Não julgar para não ser julgado. Vamos tentar entender isso, ver como é que é, um texto que é bastante usado, muito importante para a nossa vida, porque por um lado ele tem que criar alguns limites para nós, por outro lado tem que inibir algumas atitudes, mas a gente tem que ter um entendimento muito claro do que foi que Jesus ensinou. A gente vai pegar um pouquinho do ensino do apóstolo Paulo e vamos tentar fazer esses textos aí conversarem, de modo a mostrarem a validade dele para os nossos dias, em tempos que são muito importantes, nós sermos ferramentas que afiam outras ferramentas, né? Como a própria Bíblia diz, né? Quando um irmão cuida do outro, quando o irmão zela pela vida do outro, isso às vezes pode implicar até em chamar atenção, pode implicar até em parecer um pouco invasivo em algum momento, mas isso é necessário para a nossa comunhão e para o nosso crescimento. É um desafio para a gente ser igreja, tá bom? Então vamos orar e depois nós vamos cantar um hino do cantor cristão, tá bom? Vamos orar então. Pai, nós te damos graças, ó Deus, em nome de Jesus, por essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá nesta segunda-feira, ó Pai, que o Senhor fez. Essa segunda-feira, ó Deus, que é maravilhosa, porque estamos na Tua presença, para que juntos, ó Deus, neste momento, possamos cultuar, possamos nos alegrar, possamos orar, possamos, ó Deus, de alguma maneira participar da vida dos irmãos, nesse momento especial do dia, compartilhando a Tua palavra, e peço que o Senhor também venha trazer, ó Deus, sabedoria a cada um de nós, para lidarmos, ó Pai, no nosso dia a dia, principalmente nesses dias tão desafiadores. Peço que o Senhor também traga paciência, tranquilidade, ó Deus, e paz, ó Deus, aos nossos corações, nos ajudando a cada dia a de fato, realmente, descansarmos, ó Pai, no Senhor Jesus, tendo em nossas vidas, ó Deus, aquela paz prometida que excede todo entendimento e que guarda, ó Pai, os nossos corações. Protege os nossos familiares, protege, ó Deus, os irmãos da nossa igreja. Há muitas pessoas nesse momento passando por dificuldades, passando por enfermidades, e são, ó Deus, o nosso povo, são a nossa família, são pessoas, ó Deus, chamadas por Jesus Cristo, são pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu, e somos um, ó Pai, com cada uma delas, ó Pai, neste momento. Por isso rogamos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre os enfermos, ó Deus, sobre os desempregados, enfim, pessoas, ó Deus, a quem amamos, pessoas, ó Deus, que temos conhecido, ó Pai, nos últimos tempos e temos igualmente, ó Deus, aprendido a amar. Cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, fica conosco, ó Pai, durante toda essa edição do Pão das Trens, nos abençoando, nos ajudando, e também, ó Deus, os irmãos que estão conosco, ó Pai, nesse momento, nos acompanhando pelo Facebook, e mais do que assistir, ó Deus, eles possam de fato estar cultuando, ó Deus, realmente participando do culto, sendo fortalecidos, sendo edificados. E é essa, ó Deus, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bem, muito bem. Eu queria convidar você a cantar o hino 381 do cantor cristão, que é Jesus Pastor Amado. Esse é mais um hino que eu sei que muitos irmãos aí conhecem de cor. Esse aqui eu não sei se eu cantaria ele de cor, assim, sem errar nenhuma das estrofes, não. Mas se começa a cantar assim, dá aquela primeira letra ali, a primeira nota, eu consigo cantar. É um hino que a gente canta bastante, né? Eu canto desde quando eu me converti. E tem até uma parte dele que eu acho interessante, que ele diz assim, no finalzinho da segunda estrofe: olhar com simpatia os erros de um irmão
E aí eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu era ainda novo, convertido, eu vi alguém dizendo assim, mas como assim a gente tem um hino no cantor cristão que diz que todos têm que olhar com simpatia os erros do irmão, mas como é que nós vamos nos simpatizar com os erros das pessoas? E eu me lembro, eu acho que foi até um diácono da nossa igreja, né? Ele falou, olha, você precisa ver a próxima frase, né? Você precisa ler o hino todo. Aí a próxima frase diz assim, e todos ajudá-lo com branda compaixão. Aí é aquele momento que aquela inquietação cai, quer dizer, é olhar com simpatia, mas não com olhar de conivência. Ah, que bonitinho, ele está fazendo algo errado. Não, não é isso. É olhar não de forma agressiva para o irmão, sabendo que ele está errado, e como diz o hino, e todos ajudá-lo com branda compaixão, né? Então isso faz desse hino, não só por esse trecho, mas por todo ele, um hino bastante bonito e que casa muito bem aqui, acompanha muito bem a palavra que a gente vai ler logo na sequência aí, tá bom? Então vamos lá. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também o perdoar, a quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Muito bem. Olha a terceira estrofe desse hino, que interessante o que ele diz. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. Primeira coisa que eu lembro quando eu leio e canto isso aqui, quando Pedro, né, pergunta ali em nome dos apóstolos e tudo, quantas vezes deveria se perdoar um irmão? Se até 7, Jesus responde, até 70 vezes 7, dando a entender que a gente deveria perdoar sempre. E o maior exemplo de perdão, de fato, é o de Jesus, não é? Já tive a oportunidade de pregar sermões aí, nas que a gente chama 7 palavras da cruz, as 7 coisas que Jesus disse quando já estava crucificado, e entre elas, né, ele pediu que João cuidasse de Maria, que Maria cuidasse de João. Ele também disse, hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse também, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, Jesus perdoou as pessoas quando estava ali durante o seu ministério,
e no momento mais crítico da sua vida. E ele sabe que vai morrer. E ele sabe que está ali por causa dos pecados dos homens. E ele não ousa dizer que os homens são culpados por aquilo e que Deus deveria destruí-los, o que não seria um pedido absurdo. Não seria um pedido absurdo. No entanto, as palavras da cruz são sempre palavras de perdão. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É isso aí. Bom, vamos então orar mais uma vez e agora orar para meditar na palavra de Deus, orar para analisarmos aqui, termos um tempo aqui bastante tranquilo, sem muita pressa, mas com um compromisso com o Senhor de aprender e de estar na presença dele por meio da sua palavra. É um momento muito importante, irmãos, que gostoso poder abrir a Bíblia com os irmãos aí rotineiramente e compartilhar a palavra de Deus e coisas que o Senhor tem nos ensinado aí e que estão na palavra dele para a edificação de todos nós, tá bom? Vamos orar então? Pai, nesse momento estamos diante da tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para lê-la, para entendê-la e para aplicá-la, Deus, às nossas vidas. Nos ajuda, Pai, para que possamos crescer mais um pouco, aprender mais um pouco nessa tarde, talvez para a maioria de nós nos lembrarmos, ó Pai, daquilo que já sabemos, porque é também importante, ó Deus, recordar, ó Deus, os ensinamentos da Tua Palavra e, acima de tudo, para que todos nós, ó Pai, assumamos um compromisso também de, ao ler a Tua Palavra, e fazermos aquilo que o Senhor nos pede e aprendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ensina. Muito obrigado por esse momento. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem? Vamos abrir então Mateus capítulo 7, os versículos de 1 a 6, tá bom? Mateus capítulo 7, os versículos de 1 a 6, e depois a gente vai ler uma outra passagem, mas no momento oportuno eu chamo, você pode abrir a tua Bíblia, procurar, encontrar com tranquilidade, que tem tudo a ver com esse texto de hoje, tá bom? Se você abriu aí, né, ou se você já tem um conhecimento bom da Bíblia, do Sermão da Montanha, você já sabe, eu também já dei as dicas aí, né, no começo do culto, que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de julgar as pessoas. E aí, a gente tem que julgar as pessoas, não tem que julgar, não é? Parece que o que a gente mais comumente diz é assim, não, você não pode me julgar, você não sabe, você não conhece o meu coração, que na verdade são fugas, né, que o ser humano criou para não dar de frente com a verdade. A gente sabe que o que a Bíblia ensina é algo bastante diferente. Ou seja, num certo sentido, nos está vedado sair por aí apontando o dedo para as pessoas, não é essa a vontade de Deus, mas, sob certas condições, não é apenas desejável, mas é a vontade de Deus, eu posso colocar aqui como uma ordem, quase como um mandamento de Deus, para que a gente haja e interfira de alguma maneira na vida das pessoas, quando a gente pega as pessoas fazendo coisas erradas, em erro, ou em pensamentos errados. Nunca é fácil chamar a atenção de ninguém. Pode não ser fácil, porque às vezes a gente tem alguma dificuldade pessoal de lidar com situações conflituosas. Às vezes, se a gente tem coragem, a gente está bastante embasado pela palavra de Deus e pelas circunstâncias, pode não ser fácil por causa da reação das pessoas, lógico, né? Isso também é uma coisa de dificuldade, porque, obviamente, né, um cristão maduro, um líder maduro, mas isso aqui é uma coisa que cabe para todo mundo, não só para a liderança, quando ele aborda uma pessoa no erro, numa falta, ele não quer destruir a pessoa, ele quer ajudá-la, tá bom? Então, é interessante porque esse texto vai mostrar para a gente que existem alguns compromissos também da nossa parte, que nós também estamos em condição de sermos avaliados, julgados, de alguém chamar a atenção e que alguns pressupostos devem estar nas nossas vidas, tá bom? Então vamos lá. Ele começa no versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juiz com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medidas vão de medir a vós. Ou seja, Jesus já ensina aqui uma regra de reciprocidade.
Aliás, a reciprocidade é um fundamento que a gente ensina bastante na Bíblia. Você quer ver uma questão de reciprocidade bastante importante? O próprio Deus disse o seguinte: se a gente não perdoar as ofensas que fazem a nós, Ele também não nos perdoará. Olha que interessante. Reciprocidade é isso, tá? A regra de ouro. Outro dia a gente até falou sobre isso, eu não sei se foi no Pão das Três ou nos cultos aí pelo YouTube, eu não lembro. Se alguém lembrar aí, depois me refresca a memória aí com a mensagem, tá? Mas falando exatamente de que a regra de ouro é a gente fazer pelos homens o que a gente quer que eles façam por nós e não fazer para os outros o que a gente espera que os outros não façam por nós. Ou seja, a Bíblia também trata de reciprocidade. A gente tem que abandonar essa coisa. A gente fala assim, é por amor, há desinteresse. Tudo bem, o amor deve ser desinteressado, é o que a Bíblia ensina. Só que esse ensinamento, ele não conflita com o fato de que há algumas coisas que no reino de Deus, elas são de reciprocidade. Olha uma outra interessante aqui, vai até aparecer no texto. Você não dá pérola para porco, isso é reciprocidade. Eu não vou dar algo para uma pérola, que é um objeto de valor, para um animal que não sabe o que é e que não valoriza. Olha que interessante. São ensinamentos da Bíblia, do reino de Deus, tá? Então não é aquela coisa inocente, bobinha, não. Tem que ter maturidade para entender. E Jesus está falando do que diz respeito ao julgamento, à reciprocidade. Então ele já coloca um freio para a gente. Ó, cuidado, se você for levar isso em frente, saiba que você pode tomar o rebote aí, né? Que é uma expressão que a gente usa no basquete, né? Quando o cara arremessa a bola, não acerta, a bola volta e qualquer um pode pegar, inclusive você. Então você pode ter. Agora veja bem, ele não pede para a gente parar no medo. Não vou falar nada porque eu posso me dar mal. Não é isso que Jesus ensina. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia como um todo. Olha o que ele fala lá na sequência. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Argueiro é uma folhinha, né? Uma coisinha, um cisquinho. Algumas expressões trazem até cisco no olho, né? Então ali, aquela coisa pequenininha no olho do outro, você está vendo um defeitinho, um probleminha, sendo que você mesmo está com uma dificuldade muito grande. É interessante isso aqui, porque quando a gente pensa lá no contexto da ceia do Senhor, que o Paulo nos ensina que o homem deve examinar-se a si mesmo e comer do pão e beber do cálice, a gente não deve imaginar que o autoexame só vale para o dia da ceia. O autoexame está ensinado na Bíblia inteira. Quando o Tiago, por exemplo, fala do homem que olha no espelho e vira e já não sabe quem mais é, o que ele está propondo lá? Um autoexame. O que Jesus está propondo aqui nesse versículo 3? Um autoexame. Ou seja, se você está com um problemão na tua vida, você precisa enxergar. Agora, o que você faz com o seu problema? A Bíblia continua avançando. Como eu estou com um problema maior que o dele, eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Não. Olha o versículo 4. Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Aí ele diz, hipócrita, que é uma palavra pesada. Se você para por aqui, aí você vai estar incorrendo em hipocrisia. Mas se você segue o ensinamento, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele está dizendo o seguinte, resolve o teu problema, resolve a tua dificuldade, peça perdão a Deus, paga as suas dívidas, não só dívidas financeiras, mas qualquer coisa que você deva a qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de falta que você tenha cometido. E aí você vai lá e ajuda o irmão a tirar o cisquinho que está no olho dele. Isso aqui é uma das coisas que deveria ser mais comum no dia a dia da igreja, mas infelizmente é uma coisa bastante melindrosa, né? Como é difícil, não é? Mas tem uma coisa muito interessante que a Bíblia ensina, né? Está lá em Provérbios, está de uma forma indireta em outros textos da Bíblia, que quem afronta, né? Que quem repreende o escarnecedor, quer dizer, o ímpio, afronta, toma para si, ou seja, arruma uma briga, uma confusão, não vai resolver o problema. Repreende, entretanto, o sábio e ele te amará. As pessoas que realmente estão no reino de Deus, elas até desejam ser avaliadas, elas até desejam que os seus erros, as suas falhas sejam de alguma forma demonstradas. Por quê? Porque elas querem servir melhor, elas querem estar mais firmemente na presença do Senhor, elas querem também ser o padrão de bom testemunho, de exemplo, elas querem viver a sua vida em paz, com tranquilidade. Olha que interessante,
Olha que interessante. Infelizmente, sempre há no nosso meio aquelas pessoas que são irrepreensíveis. E irrepreensível, ela pode ser irrepreensível por dois motivos. Tem aquele irrepreensível lá no sentido paulino, de que a pessoa realmente tem uma vida tranquila diante de Deus e não tem do que ninguém acusá-la. Não estou falando de uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que vive com uma certa integridade diante de Deus. E tem a pessoa que é irrepreensível no sentido de Provérbios, que é aquele que você não pode chegar perto dele e reparar o erro e tentar ajudá-lo. É interessante porque no contexto de igreja, a gente está sempre olhando para o espelho. Sempre tem alguém mostrando o espelho do nosso caráter, da nossa vida para nós. A palavra está sempre confrontando o nosso coração. Portanto, a gente não tem como fugir disso. Não tem como fugir, tá? E aí, finalmente, no versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem, tá bom? Como eu já expliquei aqui, se você tenta repreender um ímpio, você vai arrumar problema e dor de cabeça para você, tá bom? Mas é muito difícil, a gente acaba detectando quem são as pessoas irrepreensíveis por um lado e irrepreensíveis também por outro lado. Agora eu queria abrir com você, então a gente já chegou à conclusão de que a gente pode, aliás, que a gente deve ajudar os nossos irmãos com as dificuldades que ele tem, mas que antes disso a gente tem que corrigir a nossa própria vida, não podemos cair em hipocrisia e que ao mesmo tempo em que ajudamos aos outros, a gente tem que estar sempre ligado naquilo também que está acontecendo na nossa vida, naquilo que nós somos. E que os cristãos, eles não temem esse ser julgados por Deus e terem os seus erros, as suas falhas apontadas pelos outros, porque eles desejam crescer. Aí a gente vai para 1 Coríntios capítulo 1, os versos 6 a 11. Eu praticamente vou só ler, tá? Porque se eu for expor aqui vai demorar bastante, mas depois os irmãos podem ver. É exatamente um contexto prático em que a questão de litígios entre irmãos dentro da igreja de Corinto estava gerando um problema sério. Eles estavam estavam indo para a justiça comum da época, né? Indo para os governantes lá fora para julgar as suas causas, sendo eles irmãos. E Paulo diz, isso não faz sentido. Irmãos devem resolver problemas entre irmãos, não tem essa de ficar indo para tribunal, indo para a justiça. E outra, quando há litígios entre irmãos, há pessoas na igreja sábias também que devem conduzir toda essa situação. Então aqui é um texto que trata da questão prática de como nós devemos lidar um com os outros, com situações que são difíceis, tá, irmãos? Muitas vezes nós vivemos entre nós situações muito difíceis e que só o milagre de Deus, uma intervenção assim maravilhosa, misteriosa do Espírito para nos ajudar a resolver, porque às vezes temos nós que são difíceis de desatar, ou porque a situação é difícil, ou porque um irmão tem o coração duro, ou porque o outro disse algumas coisas que não devia ter dito, ou porque a notícia se espalhou e cada um tem uma versão. Puxa vida, né? Como a gente tem que pedir a Deus sabedoria para tudo que a gente faz. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versos de 1 a 11. Paulo censurando o litígio, a briga entre os irmãos. É o subtítulo aqui, tá? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os ímpios e não perante os santos? Os santos, nesse caso aqui, são os crentes, as pessoas vivas. Não é aquela imagem do santo morto que faz milagre. Não é isso não. Então, santos somos nós, separados por Deus. É a igreja, sou eu e você. É isso mesmo, somos santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Os santos, o que é a igreja, há de julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, e falando aos crentes de Corinto, vós porventura indignos de julgar as coisas mínimas, os problemas entre vocês, Paulo até, digamos assim, menospreza aqueles problemas litigiosos entre os irmãos, dizendo, isso aí são causas menores, nós vamos julgar o mundo, coisa muito séria. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Lá está revelado lá em Hebreus que Deus fez, que nós somos um pouco menores que os anjos, mas no futuro seremos nós a julgar os anjos. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a essa vida, pontes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo umzinho, quase ouço Paulo dizendo assim, para que possa julgar entre seus irmãos. É pesado, hein? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis.
Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Não era nem para ter problema, era isso que ele está dizendo. Não era nem para ter briga. Perdoar tem que perdoar imediatamente, tem que estar sempre com perdão em operação, né? Não recebendo a afronta dos irmãos, tentando entender por que as coisas estão acontecendo, tentando manter uma leveza, tentando manter a tranquilidade que só o Espírito Santo pode nos dar. Isso não é obra da carne nem da nossa vontade, isso é algo espiritual. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ele quase diz assim, é melhor você tomar prejuízo, é melhor você se dar mal do que você entrar em litígio com o irmão e principalmente entrar em litígio com o irmão na justiça comum, diante dos infiéis. Não, não é assim, não é assim. Sejam mais fortes, sofram a injustiça, sofram o dano. Nesse caso, olha que interessante. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem bêbados, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem os avarentos, nem os maldizentes. Eu até troquei aqui os bêbados aqui, né? Acabei falando antes. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha que interessante. A Bíblia não está dizendo que haverá momentos que não haverá dificuldades entre nós, mas que há uma maneira em que podemos resolver. Estamos aqui para ajudarmos e sermos ajudados. Sejamos pessoas, nesse sentido, passíveis de repreensão. Não que eu quero que vocês errem para tomar bronca, mas que vocês sejam pessoas mais tranquilas. Isso eu peço para mim também, para todos nós. Quando errarmos, temos a capacidade de perceber que erramos, temos a capacidade de reparar os nossos erros e sabendo que o grande instrumento de Deus para a vida da igreja e para os nossos relacionamentos é o perdão. Eu já disse isso em outra oportunidade, eu não canso de dizer, porque foi algo realmente impressionante para mim, quando eu vi uma juíza que não era uma cristã, ela tratando da questão do direito, falando da história, falando da igreja, e ela fez uma intervenção que me chamou a atenção, e aí eu comecei a ouvir, e ela dizia assim, olha, a igreja, ela tem o instrumento mais judicial, mais poderoso da face da terra, que é o perdão. Olha que interessante. Ela diz, muitas causas que são levadas para a justiça poderiam ter sido resolvidas se as pessoas tivessem o coração mais amolecido, fossem mais compreensivas, fossem mais capazes de perdoar. A falta de perdão deixa a gente doente, traz prejuízo material, divide igreja, joga irmão contra irmão, cria racha em família. Eu conheço gente que tem 60 anos de idade e está de bronca com o irmão porque teve um problema quando eram adolescentes, por causa de uma palavra mal colocada, uma brincadeira que talvez até tenha sido maldosa, talvez até tenha sido de fato uma brincadeira completamente inapropriada, mas já eram para ter resolvido, e aí colocam aquela coisa no coração e ficam carregando, e como isso é ruim. E olha que interessante, né? Essa juíza disse como o perdão é um instrumento importante, e o perdão, inclusive, resolveria muitos desses casos que a gente vê aí rolando por anos e anos e anos na justiça, porque as pessoas elas preferem viver em litígio, viver em briga, brigar por coisas materiais, a manterem os seus relacionamentos, tá bom? Mas entre nós, como diz o apóstolo Paulo, não vai ser assim, certo? É o nosso compromisso aí dessa tarde, tá? Muito bem, vamos para os nossos pedidos de oração. Eu tenho aqui uma lista enorme, eu quero lembrar de alguns especiais aqui, algumas coisas. A secretaria está me mandando aqui mais algumas coisas aqui, tá bom? Então vamos tentar lembrar, tem bastante coisa aqui, tá? Hoje é aniversário da Danuta, mãe do Pedrinho. Pedrinho está sendo gestacionado aí, né, Danuta? Temos orado pela sua vida, pela vida do Pedrinho também. E é também aniversário do irmão Hildebrando, que é o pai da Danuta, os dois fazendo aniversário aí hoje no mesmo dia, tá? Deus abençoe a vida de vocês, já foram parabenizados aí, né? Então, hoje é aniversário, o pai Hildebrando parece que ainda está na Bahia lá, né? Curtindo lá, trabalhando um pouco, pegando o sol da Bahia.
A irmã Tereza, né, hoje a gente ficou sabendo que ela tá internada. A irmã Tereza é uma nova convertida da nossa igreja, graças a Deus uma crente em Cristo, muito feliz de estar caminhando com o Senhor, mas vivendo um momento aí difícil de internação. Vamos orar por ela. O Efraim também está doente, fiquei sabendo ontem aí, conversando com a Luzia. Então vamos orar pela vida do Efraim, da Tati, da Yasmin também, por toda a família. A irmã Graça, né, hoje ela comunicou aí pelos grupos também, que tá doentinha, tá, irmã Graça? Deus abençoe a sua vida. A irmã Graça também é nova na nossa igreja, ela está com a gente aí há um ano e pouquinho, né, talvez um pouco mais. Deus te abençoe também, cuidando da tua vida. A Rose me pediu também para orar, para a gente orar e lembrar da vida do Thierry. Thierry também está doente já há alguns dias, já passou por alguns exames, os exames ainda não chegaram. O Thierry é um adolescente da nossa igreja, ele é membro da nossa igreja, ele é bastante tímido, então muita gente não conhece o Thierry, tá bom? Nós vamos orar pela vida do Thierry, tá bom? Para que o Senhor abençoe a vida dele, tá bom? A irmã Nadir, né, continua, a Isabela está sempre comunicando a gente, tá, Isabela? Obrigado. Comunicando aí que a irmã Nadir continua com a dor no joelho, não é? No sábado a gente recebeu essa informação também, né, da manutenção dessas dores. Mas que Deus te abençoe e possa ser curada. A irmã Maria Olinda Sulino, que está sempre aí nos acompanhando, pedindo pela irmã Augusta e pela sobrinha Carolina. Mais duas que também estão aniversariando hoje, né? Se eu entendi bem, é a sobrinha Carolina que está aniversariando, tá bom? Não sei se ela está vendo a gente, mas parabéns também. Deus te abençoe nesse dia, tá bom? Aí, nós temos aqui uma lista enorme aqui, né, de pedidos, né? Então, já citei alguns aí, nós temos aí alguns mais atualizados. Então, a Marlene pediu oração por um sobrinho dela também, que passou aí por um problema bastante sério aí nesse final de semana. Vamos orar pela vida do sobrinho da Marlene. Nós temos a Elaine também, que trouxe uma boa notícia. Ela está sempre nos comunicando aí pelas redes sociais, pelo grupo das mulheres, a situação do pai dela. E o pai dela teve alta hoje, vai continuar tomando medicação por causa da cirurgia e tudo mais, mas aquele passo gostoso, né? Passou a cirurgia, teve alta, foi para casa, isso já é uma coisa maravilhosa para a gente agradecer. A Deodina também, dizer que o pai dela está bem melhor, né? O pai dela, o senhor Darcy, está nas nossas orações aí já há bastante tempo, e ele tem aí alguns quadros de saúde aí bastante complicados, mas ele está bem melhor. A Cida também pede por um casal de amigos, né? A Cida Santos, né? Que estão também doentes, né? Já foram medicados e tudo mais, apesar de não terem feito os testes para saber exatamente qual a doença que tem, mas para que Deus os abençoe, para que eles possam manter a tranquilidade, manter a paz, né? A gente também tem notícias boas a respeito do Samuel, né? Que fez alguns testes, então a saúde dele está voltando, aquela doença mais grave foi descartada, graças a Deus. Confesso que eu fiquei bastante triste aqui, o Cris também, na hora que ficou sabendo, ficou bastante triste, mas a gente agora fica alegre por saber que as expectativas são melhores, de que ele está melhorando. Já se fala até em alta para ele daqui a alguns dias, tá bom? Nós temos alguns pastores aí também, o pastor Lisânias, a gente tem o pastor Denis, a gente tem a esposa do pastor David Bango também, que estão doentes aí num processo de recuperação, tá bom? E mais aqui vários pedidos que a gente vai estar sempre lembrando e sempre colocando na presença do Senhor, tá bom? O Ronaldo, o Ronaldo é nosso irmão querido também, pediu oração por sua vizinha também, está com suspeita aí de estar com Covid. Tá bom, Ronaldo, a gente vai estar orando, tá bom? Então nossa lista de oração aqui, ó, é grande, ó, tem umas 5 páginas, tem muita coisa que eu não disse aqui, até por causa do nosso tempo, mas a gente ora, tá? A gente tem lembrado aí, tá bom? Então vamos mais uma vez orar, buscando juntos aí a presença do Senhor e colocando a vida de todos esses irmãos na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos, porque o Senhor, ó Pai, ouve as nossas orações e nos atende conforme a tua vontade.
que sabemos, ó Pai, que é boa, que é perfeita, que é agradável. É a Tua vontade, o Teu reino que desejamos, ó Pai, sobre as nossas vidas. Colocamos, ó Pai, a vida dos aniversariantes do dia, ó Pai, pessoas que estão aniversariando, a Danuta, o irmão Ideobrando, a sobrinha, ó Pai, da nossa irmã Maria Olinda também. Dê a eles, ó Deus, um dia de alegria, dê a eles, ó Pai, um dia de renovo, ó Pai, espiritual, e os permita, ainda que com uma família reduzida, comemorar, ó Deus, esse dia tão importante. Abençoe a vida dos nossos irmãos, ó Pai, que estão de alguma maneira doentes, o Efraim, o Thierry, o Samuel, ó Pai, a irmã Graça, enfim, ó Pai, em nome de tantas pessoas, ó Pai, que têm sido apresentados, ó Pai, nesses dias, passando, ó Deus, por dificuldades de saúde, e peço que a Tua graça os acompanhe, ó Pai, que a Tua graça possa cobri-los, que haja, ó Deus, restauração, cura e, acima de tudo, mantenha, ó Deus, os seus corações firmes em Jesus. Abençoe a vida também, ó Pai, da nossa irmã Nadir, que tem sofrido, ó Pai, com as dores no joelho. Abençoe a vida também dessa vizinha do nosso irmão Ronaldo também, ó Pai, que está doente, ó Deus, tentando descobrir exatamente o que tem. Tenha misericórdia, ó Pai, dessas vidas, guardando e cuidando. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor nos tem, ó Deus, dado bênçãos, ó Pai, como notícias, ó Pai, de irmãos que têm se recuperado, irmãos que têm seguido e têm tido, ó Deus, progressos, ó Pai, nos seus tratamentos, de parentes, ó Pai, de irmãos nossos, ó Pai, que também têm apresentado melhoras, ó Pai, e sabemos, ó Deus, que a Tua graça, que é a Tua misericórdia, e sabemos também, ó Deus, que a Tua igreja está unida, firme, ó Deus, e forte, buscando, ó Deus, a Tua presença pelos enfermos e buscando a Tua presença também por aqueles, ó Pai, que ainda não têm Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas. Queríamos, ó Deus, mais uma vez te pedir que nesses momentos, ó Pai, nesses dias, a Tua palavra continue entrando nas casas, nos corações, fortalecendo os fracos, levantando os caídos, convertendo os perdidos, iluminando, ó Pai, a vida daqueles, ó Deus, que estão em trevas, quebrando, ó Deus, os corações, ó Deus, endurecidos, moldando, ó Pai, o entendimento, ó Pai, daqueles que ainda resistem conhecer, ó Deus, a Tua vontade. E eu sei, ó Deus, que o Senhor, que a Tua palavra, Deus, tem poder para todas essas coisas. Por isso nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, é isso aí. Eu quero cantar mais um hino, mais um cântico antigo, não é? Pela letra dele, talvez alguns dissessem assim, até eu penso assim de certa forma, era um cântico para começar o culto, não para terminar. Mas aí eu faço a pergunta, né? O nosso culto termina? Termina o nosso culto coletivo, né? Aqui em casa, nesse momento, nós estamos em culto. A turma está aqui em volta, aqui participando também, ouvindo também, participando desse momento. E vocês estão aí na casa de vocês. Quando terminar o nosso Pão das Três, a gente começa o nosso culto em casa aí, nosso culto individual. A nossa vida deve ser um culto a Deus, tá bom? Então eu quero cantar esse hino que fala de vamos adorar a Deus encerrando o culto, mas pensando que nós estamos talvez até começando um outro culto. Espero que a sua vida seja uma vida de culto e de adoração a Deus, tá bom? Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, ele veio em minha vida em um dia especial. É um hino aí, não é dos mais antigos, né? Mas já tem uma certa estrada. Eu me lembro de ter cantado bastante quando eu era novo convertido, e é um hino que eu acho, um cântico, né? Que eu acho bastante bonito e que fala do dia do nosso encontro com Jesus e de como aquilo mudou a nossa vida e nos fez verdadeiros adoradores de Deus, o adorando em espírito e em verdade, tá bom? Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus.
cântico bem antigo, né? Me lembra principalmente assim os primeiros anos da caminhada cristã, onde a gente tem uma inocência que é uma inocência muito boa, né? Num certo sentido, a inocência do novo convertido, às vezes ela é um pouco exagerada, né? Mas ela tem um lado que é bom também, de cantar essas canções, de estar aprendendo, de estar guardando no coração. E eu gosto sempre de renovar essa lembrança, essa memória, para a gente saber de onde a gente veio, né? Do que Jesus fez por nós e do quanto a gente tem que buscar andar com simplicidade diante de Deus, mesmo depois dos anos de vida, de experiência, dos fatos, ou mesmo que se adquira algum tipo de conhecimento, o que talvez não seja tão importante, mas mais do que isso tudo, andar com simplicidade diante do Senhor, agradecendo pelo dia em que Ele transformou definitivamente a nossa vida, nos trazendo salvação. Tá bom, irmãos? É isso aí. Estamos chegando aí ao final do nosso Pão das Três, dessa segunda-feira. Obrigado pela companhia dos irmãos, tá bom? A gente está aqui, eu não estou acompanhando, a gente não acompanha o chat, tá? O bate-papo. Depois que termina, às vezes eu dou uma olhada. Não fica chateado se de repente a gente esquece de comentar alguma coisa, mas a gente dá uma olhada aqui, depois se não viu lá, a gente ora, a gente lembra, tá bom? A gente vai acrescentando nas nossas listas de oração, tá bom? E continuem firmes aí no Senhor. Amanhã, terça-feira, dia 12, tem Pão das Três, amanhã com o pastor Israel. Na quarta-feira não tem, mas terá culto de oração às 20 horas. Aí na quinta-feira o pastor Márcio volta então, e eu só vou estar com os irmãos se o Senhor nos permitir, né, se for da vontade dele, na sexta-feira, mais uma vez nesse momento tão gostoso da nossa tarde aí, que é o nosso Pão das Três, tá bom? Vamos orar então, encerrando esse nosso encontro, agradecendo ao Senhor por essa alegria de estarmos juntos. Pai, muito obrigado a Deus por mais um Pão das Três, obrigado pela presença, pela participação de tantos irmãos, e mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por esse momento especial dentro do nosso dia, da nossa semana, de termos comunhão com os nossos irmãos, de compartilhar os motivos de oração, de compartilhar, ó Deus, também da Tua Palavra, e te agradecemos, ó Pai, porque em tudo isso vemos a Tua direção e o Teu cuidado. Nos abençoa, ó Pai, no restante desse dia, nas nossas atividades, nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas, e continua cuidando, ó Pai, de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, nós oramos no nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, tá bom? E até mais.